A paz e a graça do eterno Deus seja com nossos irmãos e nossas irmãs. Queria ler hoje sobre a tradição dos anciões. Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 1, diz assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. A tradição dos homens e das religiões era um pretexto que eles usavam para censurar e criticar o ministério de Cristo. Os religiosos da época não buscavam a verdade revelada e encarnada entre nós, que é o Messias, mas eles procuravam algum ponto, alguma falha que pudessem censurar e criticar o ministério de Jesus. Haja vista que eles não encontraram falha no Mestre, mas nos seus discípulos. Eles criticavam os apóstolos porque os apóstolos não priorizavam os costumes e as tradições, que eles deveriam fazer isso segundo a lei, segundo o entendimento dos homens. Muitas coisas foram ignoradas e não levadas ao pé da letra pelo ministério de Cristo. Mas eu queria falar, irmãos, sobre a cegueira espiritual dos religiosos da época de Cristo. Eles estavam perto do Mestre, perto da palavra encarnada, mas eles não entenderam e não compreenderam a palavra. Eles criticavam a palavra, o verbo, por eles não entenderem nem compreender Cristo. Às vezes na vida estamos como os fariseus e os escribas, estamos perto da palavra, olhamos para ela, lemos ela e não entendemos ela. E muitas vezes criticamos ela por causa de um ponto, de uma vírgula, que muitas vezes julgamos estar errado no nosso conceito, no nosso entendimento. Às vezes nos tornamos, irmãos, como os fariseus e os escribas, quando não observamos a Escritura como ela é e a revelação da sua salvação. Muitas vezes priorizamos as religiões, os dogmas e as tradições dos homens e não a palavra. A palavra não estava distante dos religiosos da época de Jesus. Estavam tão perto deles que eles não imaginavam, mas por estarem cegos espiritualmente, eles não puderam entender nem compreender o Emanuel, o Deus conosco. Assim vivem muitos hoje no mundo. Eles não conseguem enxergar a verdade. As tradições falam mais alto, as religiões falam mais alto. E a palavra está em terceiro e quarto lugar. Tem pessoas que servem mais os homens e as tradições do que o próprio Cristo. E se julgam cristãos, mas na realidade nós não somos cristãos quando não atentamos para os mandamentos e as revelações que a palavra nos ensina. Eu não sei como está a sua fé, nem o seu entendimento das Escrituras. Mas eles eram homens dotados de conhecimento, de entendimento. Não estou falando de pessoas leigas ou pessoas que não tinham instrução, mas eram pessoas dotadas de muito conhecimento e sabedoria. Os fariseus interpretavam e pregavam, mas não viviam. Os escribas redigiam as Escrituras. Melhor dizendo, eles escreviam novamente, refaziam sempre que ela estava já muito velha. Assim tem muitos hoje no mundo, eles escrevem, eles pregam, mas não vivem. Que não viemos ser hipócritas, irmãos ou fariseus, nem escribas sem entendimento do verdadeiro sentido da revelação da palavra. Isaías profetizou acerca deles quando falou no versículo 6, que diz assim: E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos de nós não estamos distantes de Deus? Louvamos um Deus que não conhecemos. Estamos tão distantes deles por causa da cegueira espiritual que a religião causou nos homens,
a divisão, a separação do corpo de Cristo. Venhamos ser inteligentes, irmãos, que a cegueira espiritual dos homens das religiões não nos deixe perdidos na multidão deste mundo. Examine as Escrituras. Abram seus olhos espirituais, enxergue a verdade como ela é e não como os homens dizem que ela é. Que o Espírito de Deus nos dê um entendimento perfeito da verdadeira fé, através daqueles que pregam a verdade. Que venhamos ser como os irmãos bereanos, examinar as Escrituras, não ao ponto de interpretá-la de uma forma equivocada, mas que venhamos entender ela como ela é, para que a nossa fé seja fortificada, estruturada, não nos homens nem nas religiões, mas no nosso Salvador. Que Deus abençoe o seu lar, sua família, os seus sonhos e os projetos. Que Ele abençoe a nação brasileira e todos que amam e anelam a sua palavra. Fiquem com Deus.